Olá, eu sou Balduino e você está no seu canal Balduino. Nós queremos falar sobre mais um encontro da Cúpula em Davos, na Suíça, que trata das questões monetárias e sociais do mundo de uma forma geral, das questões de dinheiro, da rentabilidade das grandes potências mundiais que se encontram na cidade de Davos, na Suíça. E nesse encontro desse ano em particular, se discutiu sobre a implantação de mais tributos para as pessoas que têm mais posses no mundo, que cerca de 1% da população são que detêm a maior parte da riqueza de todo o universo. E a desigualdade social cada dia é mais agravante, cada mais tem uma distorção muito grande entre as megas riquezas e as megas misérias no mundo. Nós vivemos numa fase de falar de megas narrativas, de mega discursos, e esse discurso das grandes riquezas, da má distribuição de renda no mundo de uma forma geral, é muito agravante. E chegamos no limiar da nossa civilização, que já não dá mais. Tem que haver uma certa horizontalização da distribuição de renda no mundo. Estamos chegando no momento em que as confluências do céu e da terra já nos mostram que é impossível vivermos da forma que estamos vivendo, com pouquíssimas pessoas. Isso é equivalente em todas as cidades do mundo, nas pequenas cidades como Santa Luz e nas grandes metrópoles e nas grandes cidades do mundo, a má distribuição de renda é muito grande. Nós vemos aqui pela nossa cidade, no que diz respeito à distribuição de terras, os maiores proprietários de terra aqui da nossa cidade são os grandes empresários. Antes eram os grandes latifundiários. Hoje já não se fala mais de latifundiários, são de terras improdutivas que pertencem a grandes empresários que compram terra para não perder a valorização do seu dinheiro e das suas rendas, das suas riquezas. Então eu vejo lá na fazenda Sítio Luzense, no Gravatá, todo esse cenário como é. Tem pessoas lá que não tem um palmo de terra a não ser o pequeno local onde está vivendo. E como nós somos um país muito religioso, as pessoas pensam que ao se curvarem diante das suas religiões, seja elas quais sejam, e pedirem melhorias de vida sem luta, sem discussão, sem enfrentamento, algumas vezes, seja no diálogo, e muitas vezes até na força, que as coisas não mudam. Eu sou anti revoluções armadas. Existem muitas revoluções que podem ser feitas no diálogo, na realização de projetos com as pessoas, mas a renda ela tem que ser distribuída de uma forma mais humana, porque nós estamos com 8 bilhões de habitantes sobre a Terra e a desigualdade entre as pessoas são muito grandes. Os grandes latifúndios, os grandes e mega super empresários detêm a maior parte das riquezas e o nível de miséria no mundo é muito grande. E a gente sabe que tudo isso incide sobre a distribuição de renda, sobre a destruição do planeta. É muito lixo que se gera com a má distribuição de renda. Toda a questão climática que nós acompanhamos vem muito desse desnivelamento das riquezas. Muita gente em lugares que não são próprios para habitar, e muita gente em muitos castelos, pouquíssima gente em muitos castelos, e há uma desigualdade muito grande. Eu sempre correlaciono essas questões do mundo com as questões nossas aqui da minha cidade e da minha região. Nós passamos um momento muito grave, onde o aprendizado dos jovens para as profissões são cada vez menores,
os jovens não querem participar mais, há um desencanto muito grande na questão do trabalho, na questão da propriedade, principalmente das propriedades rurais. O êxodo do campo para a cidade foi muito grande, e agora quando nós vemos esse achatamento dessas populações que vieram para as pequenas e grandes cidades, vivendo sob a égide da miséria, isso tem que ser repensado. Então, nesses encontros, algumas pessoas bem intencionadas, alguns pensadores, alguns políticos, algumas personalidades veem que, se não taxarem essas grandes fortunas, para existir um nivelamento um pouco melhor, que a gente sabe que isso vai ser impossível, nivelar por igual, mas que essas grandes fortunas possam ser taxadas, que elas possam pagar mais imposto, porque a maioria do imposto que se cobra no mundo, quem pagam são as pessoas menos favorecidas, principalmente no que diz respeito à comida, à cesta básica, à alimentação e na maneira de ver, na energia e na água, são taxados essas pessoas que menos têm, é quem mais pagam impostos. Aqui na nossa região nós observamos o distanciamento muito grande dos jovens do campo, e nós sabemos, se não tiver uma relação muito boa com o campo, com essa agricultura industrializada e de grande porte, a agricultura familiar, a agricultura da terra, ela vai acabar sucumbindo, como aqui na nossa região, além de ser muito seca, com tantas dificuldades das águas, nós sabemos o quanto é valoroso. Hoje eu servi lá para minha amiga Zezete suco de maracujá tirado da porta da casa, e isso tem um valor imensurável, você servir alguma coisa que você plantou, que você colheu, para um amigo que lhe visita em sua casa. Então fica aqui só uma dica: as pessoas que querem se aprofundar nessas questões, existem jornalistas e pessoas muito mais indicadas e adequadas para falar desse assunto, mas quando eu escuto, isso correlaciona com o meu trabalho de ativismo político, do ativismo social e principalmente cultural. Quando se fala das desigualdades, sejam elas culturais, as pessoas não têm acesso à cultura porque não têm acesso à educação, e quem não estuda, evidentemente, não vai ter conhecimento, nem vai ser agraciado pelo que a arte pode proporcionar a essas pessoas. Então, desde já e sempre, aquele muito obrigado pelas pessoas que nos acompanham. As pessoas que querem se aprofundar nessas questões, tem canais específicos que tratam sobre a distribuição de renda no mundo, sobre as desigualdades. Eu não sou a pessoa mais indicada, eu só falo, eu fico relacionando isso com as questões da minha cidade, do lugar onde eu vivo, onde eu habito, onde eu moro, com as pessoas que eu conheço. Então esse panorama a gente vai tentando estudar aqui minimamente possível, para entendermos que há de ter uma distribuição um pouco melhor das rendas, das riquezas, que nós possamos horizontalizar um pouco, né, da riqueza, principalmente aqui na nossa cidade, que tem tanto dinheiro entrando com a questão, seja do sisal, da pedra e principalmente do ouro, e que não reflete. A gente vê na cidade muita pobreza e muita desigualdade. Fica aqui essa reflexão, e comentem aí, façam os comentários no vídeo, comentem com os amigos, compartilhem e dê o seu like sempre. É muito bom ter o like, que o algoritmo vai repassando essas informações, esses vídeos, para pessoas até mais informadas do que eu, que possam corroborar com essa história. Aqui nós só estamos fazendo um pequeno aporte aqui para o nosso pensamento enquanto ativista, enquanto pessoas que querem preservar a vida, a cultura, a arte, e principalmente o povo da região cisaleira. Um grande beijo de Balduino, hoje e sempre. Muito obrigado. Balduino continuando aqui da praça da Igreja Matriz de Santa Luzia, na cidade de Santa Luz, no sertão cisaleiro da Bahia. E eu acabei de ver meu amigo Nelci Lima passando aqui, que é o nosso primeiro historiador aqui da cidade de Santa Luz, da região cisaleira, que tem uma memória invejável e tem bastante conhecimento. Estão nascendo aí novos historiadores, né, com diploma na mão, e vamos ver ao que eles vieram. Tá aí o professor Léo, que está com planejamento de realizar
o seu primeiro livro sobre Santa Luz. Vamos aguardar para a gente tirar dúvidas e termos muitas informações sobre o povo de Santa Luz. Balduino aqui direto da igreja da matriz de Santa Luzia, na cidade de Santa Luz. E nós fizemos um comentário nesse vídeo sobre as desigualdades das distribuições de renda no mundo. E nós que vivemos aqui no Nordeste, principalmente no agreste da Bahia, no Nordeste da Bahia, temos grandes dificuldades na questão da água, na questão da distribuição de renda, pela falta de emprego, pela falta de iniciativa dos governos de uma maneira em geral e do próprio empresariado da região cisaleira em relação ao profissionalismo dos novos jovens e das pessoas que fazem arte, que fazem cultura, que fazem educação na nossa região. Esse padrão se estabelece aqui também. Os grandes ricos colocam seus filhos para estudar na capital, são os filhos dos prefeitos, dos médicos, dos advogados. Então essas pessoas são as mais privilegiadas sempre. E muitas vezes retornam para a sua cidade e há um pouquíssimo investimento. Eu queria correlacionar essa questão de Davos, lá na Suíça, da distribuição de renda e da taxação das grandes fortunas do mundo com a minha cidade. E esse é um ponto muito interessante que me veio aqui no momento gravando o vídeo. Eu já vinha com essa perspectiva de gravar um parêntese. Então todos os novos ricos aqui, os filhos são encaminhados para Salvador, Feira de Santana e até fora do estado para estudarem, voltam para Santa Luz, se tornam os médicos, advogados, engenheiros, arquitetos e etc, etc. E nós não percebemos um retorno na questão do desenvolvimento da cidade. Não se cria empregos, a renda continua ali com as mesmas famílias, com as mesmas pessoas e nós vamos culturalmente achando isso muito certo. As pessoas não distribuem a renda de uma forma um pouco mais horizontalizada na questão de contratarem mais pessoas para trabalharem, de abrirem leques de empregos para a nossa cidade, principalmente aqui na cidade, a atual gestão municipal, tem muitas e muita gente de fora. Aí me disseram que não existiam pessoas capacitadas para governar Santa Luz. Eu digo, como é que ela foi governada há 80 anos se as pessoas eram as mesmas aqui da cidade? Fica aí essa pergunta no ar. Mas eu nunca gosto de entrar muito na questão política da minha cidade e nem do país de uma forma geral. Não que eu não seja um ser político, mas a minha visão aqui, o meu trabalho enquanto ativista ambiental, social e cultural, principalmente cultural e ambiental na região cisaleira, é da preservação, é do cuidado, da sustentabilidade, do reflorestamento, do replantio, da maneira correta de se viver na cidade. Então esses olhares são muito interessantes de pessoas que enriquecem seus filhos, e a distribuição de renda é muito desigual. Se aproveitam das pessoas de uma forma geral, vendem seus produtos, os seus serviços, e as pessoas não têm quase que retorno, seja cultural, na resposta de um patrocínio, de um show que traga, de livros que se doem à biblioteca, de filmes que se possam ser exibidos para as pessoas mais carentes nos bairros que não conhecem cinema, seja de tantos e tantos movimentos que se podem ser financiados pelo poder, além do público, privado, principalmente o privado, né, que leva muita riqueza da nossa cidade. Então, essa distribuição de renda ela não é horizontal, cada vez mais afunilada no mundo inteiro, e a pobreza e a miséria se estabelece cada vez mais no mundo. O mundo não aguenta mais esse modelo econômico, não falo nem modelo político, mas econômico. Existem políticas que se podem ser feitas para um pouco distribuir melhor um pouco a renda, não só aqui na nossa cidade, mas no mundo de uma forma geral. Então fica aqui esses olhares, esses parênteses para que a gente reflita sobre essas questões hoje e sempre. Um grande beijo de Balduino e até breve.